E aí, pessoal, parece que o dia vai ser longo hoje, sim, senhor. Porque as notícias não param de todos os lugares e agora da Itália vem notícia envolvendo Douglas Costa e com o Grêmio sendo citado. Nós vamos falar sobre isso porque a gente pode desdobrar outras questões. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando que no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office, que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra, muito legal por mês, com um investimento de apenas R$ 67. Não perca esta oportunidade, está no link da descrição, também no link do primeiro comentário fixado. Tendo essa oportunidade, conheça um pouco mais deste trabalho. Gente, o assunto Douglas Costa surgiu quando o presidente Romildo deu aquela entrevista na terça-feira após derrota do Grêmio na Copa do Brasil. Foi ali surgiu o Douglas Costa. Em seguida se ouviu falar dos valores, o próprio presidente do Grêmio sugeriu que o Grêmio estava olhando, estava tentando, conversando com o jogador, nada de propostas, mas a coisa meio que parou quando veio o assunto Borré. Exatamente, o assunto Borré, que também é um jogador de alto investimento, é mais jovem, é verdade, é um jogador do River Plate, e se fala em altos valores também, aí, só que o presidente do Grêmio disse que não tinha nada. E a gente tem que confirmar e confiar no que diz o presidente do Grêmio. Além disso, a todo momento surgem informações e a gente traz sempre que surgem essas informações aqui. Só que hoje, o assunto Douglas Costa acabou aquecendo em razão de uma matéria que não vem daqui, vem da Itália. Lembrando, Douglas Costa pertence à Juventus de Turim e está emprestado ao Bayern de Munique. Ele está no Bayern de Munique, mas ele pertence à Juventus de Turim. E olha o que sai. O portal, o jornal Tutto Sport, conhecidíssimo, muito respeitado na Itália, fez uma matéria que tem Douglas Costa na capa da matéria. Douglas Costa na capa da matéria. E olha o que diz, tá? A Juventus de Turim, pretende para a próxima temporada promover uma redução da média de idade do time e no valor dos salários dos seus atletas. Ou seja, está fazendo o caminho de todo mundo. O Grêmio até não está fazendo isso, mas o mundo inteiro tenta baixar o nível salarial dos seus jogadores, diminuindo também a idade média do time. Isso é comum no mundo todo, tá? E aí vem a notícia de que no retorno do Bayern, que já teria informado a Juventus de que não vai confirmar ou a compra ou um novo empréstimo, ou seja, o Douglas Costa embarcaria mais uma vez na Itália para continuar o seu contrato com a Juventus de Turim. E aí diz que a Juventus precisa se livrar do salário do jogador. Ou seja, um dos jogadores da lista é o Douglas Costa, que não vai permanecer na Juventus, ou pelo menos a Juventus não quer que ele permaneça. Lembrando, os vencimentos anuais de Douglas Costa na Juventus giram em torno de 6 milhões de euros. 500 mil euros por mês. Isso para o Brasil é 3 milhões de reais. Contrato com a Juve vai até junho de 22. Então ele tem esse valor até junho de 22. Nós estamos a 1 ano e 3 meses do final da finalização do contrato do Douglas Costa. E aí o sujeito vai perguntar, tá, César, tá muito bonito, mas o que o Grêmio tem a ver com esse peixe aí? Tu tá falando, mas o que tem a ver o Grêmio com isso? E aí a gente chega na matéria, ou na sequência da matéria, que diz a matéria, e aí eu faço questão de dizer isso, porque eu tô tentando conversar com algumas pessoas por aqui, e as pessoas por aqui rechaçam essa questão, mas na matéria diz que o caminho pode sim ser o Grêmio, falando que a dificuldade principal é o salário, mas que existe uma conversa para a diminuição desse salário em razão disso. Lembrando, o Bayern já noticiou que não quer permanecer com Douglas Costa, ou não vai pedir a renovação do empréstimo do Douglas Costa. E agora vem o anúncio oficial da Juventus, ou através de uma matéria, que não quer ou não gostaria, porque tem contrato, teria que cumprir, não gostaria de ter Douglas Costa lá porque pensa que essa é uma das dificuldades da equipe da Juventus.
Em cima dessa realidade, nós começamos a montar o quadro. O mercado mundial fala em diminuição de salário. E isso não é daqui, não é de lugar nenhum, em razão da pandemia. Todo o mercado, nós estamos falando de um clube riquíssimo como é a Juventus atualmente, que tem, entre outros, Cristiano Ronaldo. A Juventus fala em diminuir o salário e diminuir a faixa etária. O Bayern de Munique já disse que não. Outros clubes dizem que não. O que acontece aqui? E por que a gente precisa projetar isso para a realidade do Grêmio? O Grêmio quer sim fazer 1 ou 2 grandes negócios, talvez 3, o presidente fala em jogadores de nível mundial. Eu vou insistir com vocês. Eu sei que o Borré é fantástico, eu sei que essas possibilidades são legais e que todos os torcedores estão contentes e felizes com isso. Mas nós estamos falando de um jogador que é de outro padrão. Douglas Costa é de outro padrão. Douglas Costa é jogador de Copa do Mundo. Douglas Costa é jogador de seleção brasileira quando esteve bem. Então, nós estamos falando de outro padrão. Isso pode também criar dificuldades? Pode. Nós estamos falando também de um jogador que tem, na escolinha do Grêmio, lá no Cristal, tem uma foto dele porque ele é menino do Grêmio. Então, em cima dessas conjunções e colocando essa matéria mais uma vez no centro da questão, eu vou insistir com vocês. Me parece que isso não morreu. Esse assunto não morreu. Esse assunto é absurdamente complicado? É, mas esse assunto não morreu. Não morreu esse assunto. Quando tu tem o caminho colocado que rola na Itália sobre uma das possibilidades de destino para Douglas Costa, quando a gente tem, por exemplo, todos esses envolvimentos que nós estamos tendo com grandes investimentos aqui, por que não imaginar que isso não pode ser também uma forma de evolução desse negócio? Eu sei que, por exemplo, se Borré vier por 1,5 milhão, acabou o Douglas Costa. Acabou o Douglas Costa. Por quê? Porque não vai o Grêmio ter 2, 3 milhões para dar 1,5 milhão para o Douglas Costa, 1,5 milhão para o Borré, dentro da realidade que a gente está vivendo no futebol hoje. Então, não vejo isso. Ao mesmo tempo, eu preciso olhar isso e dizer o seguinte: por que está se noticiando isso lá? Quem é que inventou isso lá? Ah, aqui é as barrigadas que vocês gostam de falar, vocês estão querendo ganhar clique. Tá, o Tuto Esporte está preocupado com clique com o Douglas Costa e o Grêmio? Não, né? Não, vamos tentar ser minimamente coerente. Não, né? Por que o Douglas Costa é capa do Tuto Esporte hoje? Por que o nome do Grêmio está na manchete? Vocês viram aí na capa. O que eu posso dizer é o seguinte: eu vou ficar atento a tudo e a todos. Essa é o tipo da negociação que eu só vou encerrar, parar de olhar no momento que tiver a assinatura do Douglas Costa ou que ele vá oficialmente dizer isso. Eu falei aqui, quando ele disse, não tem nada, e eu fiquei quieto, tá bem, então, não tem nada. E eu tenho que colocar o posicionamento. Mas eu não entendi por que isso esquentou mais uma vez da Itália para cá. E eu vou ficar atento, olhando para tudo e para todos para saber o que está acontecendo. Aqui, a informação é a que eu passei para vocês. Não existe possibilidade. Lá existe? Não sei. Vamos ficar atentos. César de Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. E aí, pessoal, parece que o dia vai ser longo hoje, sim, senhor. Porque as notícias não param de todos os lugares e agora da Itália vem notícia envolvendo Douglas Costa e com o Grêmio sendo citado. Nós vamos falar sobre isso porque a gente pode desdobrar outras questões. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando que no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office, que pode lhe dar mais de R$4 mil de renda extra, muito legal por mês, com um investimento de apenas R$67. Não perca esta oportunidade, está no link da descrição, também no link do primeiro comentário fixado. Tendo essa oportunidade, conheça um pouco mais deste trabalho. Gente, o assunto Douglas Costa surgiu quando o presidente Romildo deu aquela entrevista na terça-feira após derrota do Grêmio na Copa do Brasil. Foi ali. Ali surgiu o Douglas Costa. Em seguida se ouviu falar dos valores, o próprio presidente do Grêmio sugeriu que o Grêmio estava olhando, estava tentando, conversando com o jogador, nada de propostas, mas a coisa meio que parou quando veio o assunto Borré. Exatamente, o assunto Borré, que também é um jogador de alto investimento, é mais jovem, é verdade, é um jogador do River Plate, e se fala em altos valores também, aí, só que o presidente do Grêmio disse que não tinha nada.
E a gente tem que confirmar e confiar no que diz o presidente do Grêmio. Além disso, a todo momento surgem informações e a gente traz sempre que surgem essas informações aqui. Só que hoje, o assunto Douglas Costa acabou aquecendo em razão de uma matéria que não vem daqui, vem da Itália. Lembrando, Douglas Costa pertence à Juventus de Turim e está emprestado ao Bayern de Munique. Ele está no Bayern de Munique, mas ele pertence à Juventus de Turim. E olha o que sai. O portal, o jornal Tutto Sport, conhecidíssimo, muito respeitado na Itália, fez uma matéria que tem Douglas Costa na capa da matéria. Douglas Costa na capa da matéria. E olha o que diz, tá? A Juventus de Turim, pretende para a próxima temporada promover uma redução da média de idade do time e no valor dos salários dos seus atletas. Ou seja, está fazendo o caminho de todo mundo. O Grêmio até não está fazendo isso, mas o mundo inteiro tenta baixar o nível salarial dos seus jogadores, diminuindo também a idade média do time. Isso é comum no mundo todo, tá? E aí vem a notícia de que no retorno do Bayern, que já teria informado a Juventus de que não vai confirmar ou a compra ou um novo empréstimo, ou seja, o Douglas Costa embarcaria mais uma vez na Itália para continuar o seu contrato com a Juventus de Turim. E aí diz que a Juventus precisa se livrar do salário do jogador. Ou seja, um dos jogadores da lista é o Douglas Costa, que não vai permanecer na Juventus, ou pelo menos a Juventus não quer que ele permaneça. Lembrando, os vencimentos anuais de Douglas Costa na Juventus giram em torno de 6 milhões de euros. 500 mil euros por mês. Isso para o Brasil é 3 milhões de reais. Contrato com a Juve vai até junho de 22. Então ele tem esse valor até junho de 22. Nós estamos a 1 ano e 3 meses do final da finalização do contrato do Douglas Costa. E aí o sujeito vai perguntar, tá certo, tá muito bonito, mas o que o Grêmio tem a ver com esse peixe aí? Tu tá falando, mas o que tem a ver o Grêmio com isso? E aí a gente chega na matéria, ou na sequência da matéria, que diz a matéria, e aí eu faço questão de dizer isso, porque eu tô tentando conversar com algumas pessoas por aqui, e as pessoas por aqui rechaçam essa questão, mas na matéria diz que o caminho pode sim ser o Grêmio, falando que a dificuldade principal é o salário, mas que existe uma conversa para a diminuição desse salário em razão disso. Lembrando, o Bayern já noticiou que não quer permanecer com Douglas Costa, ou não vai pedir a renovação do empréstimo do Douglas Costa. E agora vem o anúncio oficial da Juventus, ou através de uma matéria, que não quer ou não gostaria, porque tem contrato, teria que cumprir, não gostaria de ter Douglas Costa lá, porque pensa que essa é uma das dificuldades da equipe da Juventus. Em cima dessa realidade, nós começamos a montar o quadro. O mercado mundial fala em diminuição de salário. E isso não é daqui, não é de lugar nenhum, em razão da pandemia. Todo o mercado, nós estamos falando de um clube riquíssimo como é a Juventus atualmente, que tem, entre outros, Cristiano Ronaldo. A Juventus fala em diminuir o salário e diminuir a faixa etária. O Bayern de Munique já disse que não. Outros clubes dizem que não. O que acontece aqui? E por que a gente precisa projetar isso para a realidade do Grêmio? O Grêmio quer sim fazer 1 ou 2 grandes negócios, talvez 3, o presidente fala em jogadores de nível mundial. Eu vou insistir com vocês. Eu sei que o Borré é fantástico, eu sei que essas possibilidades são legais e que todos os torcedores estão contentes e felizes com isso. Mas nós estamos falando de um jogador que é de outro padrão. Douglas Costa é de outro padrão. Douglas Costa é jogador de Copa do Mundo. Douglas Costa é jogador de seleção brasileira quando esteve bem. Então, nós estamos falando de outro padrão. Isso pode também criar dificuldades? Pode. Nós estamos falando também de um jogador que tem, na escolinha do Grêmio, lá no Cristal, tem uma foto dele porque ele é menino do Grêmio.
Então, em cima dessas conjunções e colocando essa matéria mais uma vez no centro da questão, eu vou insistir com vocês. Me parece que isso não morreu. Esse assunto não morreu. Esse assunto é absurdamente complicado? É, mas esse assunto não morreu. Não morreu esse assunto. Quando tu tem o caminho colocado que rola na Itália sobre uma das possibilidades de destino para Douglas Costa, quando a gente tem, por exemplo, todos esses envolvimentos que nós estamos tendo com grandes investimentos aqui, por que não imaginar que isso não pode ser também uma forma de evolução desse negócio? Eu sei que, por exemplo, se Borré vier por 1,5 milhão, acabou o Douglas Costa. Acabou o Douglas Costa. Por quê? Porque não vai o Grêmio ter 2, 3 milhões para dar 1,5 milhão para o Douglas Costa, 1,5 milhão para o Borré, dentro da realidade que a gente está vivendo no futebol hoje. Então, não vejo isso. Ao mesmo tempo, eu preciso olhar isso e dizer o seguinte, por que está se noticiando isso lá? Quem é que inventou isso lá? Ah, aqui é as barrigadas que vocês gostam de falar, vocês estão querendo ganhar clique. Tá, o Tuto Esporte está preocupado com o clique com o Douglas Costa e o Grêmio? Não, né? Não, vamos tentar ser minimamente coerente. Não, né? Por que o Douglas Costa é capa do Tuto Esporte hoje? Por que o nome do Grêmio está na manchete? Vocês viram aí na capa. O que eu posso dizer é o seguinte, eu vou ficar atento a tudo e a todos. Esse é o tipo da negociação que eu só vou encerrar, parar de olhar no momento que tiver a assinatura do Douglas Costa ou que ele vá oficialmente dizer isso. Eu falei aqui, quando ele disse, não tem nada, não tem nada, não tem nada, e eu fiquei quieto, tá bem, então, não tem nada, não tem nada. E eu tenho que colocar o posicionamento. Mas eu não entendi por que isso esquentou mais uma vez da Itália para cá. E eu vou ficar atento, olhando para tudo e para todos para saber o que está acontecendo. Aqui, a informação é a que eu passei para vocês. Não existe possibilidade. Lá existe? Não sei. Vamos ficar atentos. César de Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.